ter fé em Deus. Como que é essa questão de ter fé em Deus? Eu estava pensando aqui em Davi. Li sobre Davi ontem, e aí depois conversando ontem sobre essa passagem de Davi, hoje conversando de novo, e esse negócio tá na minha cabeça aqui, eu fiquei pensando, gente, como que é a fé? Como que é a fé? Porque tem a questão de ter fé em Deus e tem a questão de ter fé em Deus. Sabe a fé que seu time do coração, o time que você torce, ele vai jogar, o seu time é de primeira divisão, o seu time vai jogar contra o time de bairro. Você tem certeza que seu time vai ganhar? Você tem fé? Você fala, não, eu boto fé no meu time vai ganhar. Sabe essa fé? É essa fé que eu estou falando. Você está fazendo um bolo e você põe fermento no bolo. O fermento é para o bolo crescer. E você tem fé que seu bolo vai crescer. Você tem fé. Você acredita cegamente que seu bolo vai crescer. Porque você colocou fermento na sua receita de bolo. Então, é essa fé. É dessa fé que eu estou falando. Não naquela do... eu acho que ganha. Acho que o meu time ganha sim. Tô torcendo para ganhar, mas acho que vai ganhar sim. Eu coloquei fermento no bolo lá. Dá para crescer sim, viu? O bolo vai crescer sim. Então, não é essa que eu estou falando. Estou falando essa fé que é a certeza. Sabe essa? Sabe essa história famosa que tem aí de Davi e o Golias, que era um gigante? Sabe essa história aí? Eu estava viajando nessa história aí, porque eu fiquei pensando, não era para dar certo. Não era para dar certo. Davi não era para vencer o gigante. Porque se eu pegar essa história e trazer aqui para os meus dias, falar, mano, não tem como isso acontecer, não tem como dar certo. Porque, tinha o exército, que era o exército conhecido como exército do Deus vivo. E Davi era desse exército. Mas ele não era um combatente do exército, ele é como se fosse um torcedor. Vamos trazer aqui para nós aqui. Ele era um torcedor daquele exército ali. Tinha dois exércitos, entendeu? Os dois exércitos não se batiam. E aí, Davi era um torcedor daquele exército ali, que era o exército de Deus. E no outro exército lá, tinha um maluco lá, que o bicho era meio forgadão. E esse maluco, que era o gigante, ele desacreditava de Deus. Ele zombava do exército, ele zombava de Deus. Ele zoava, ele tirava, entendeu? Ele tirava o exército, ele tirava Deus. E o bicho, ele era gigante. Deus não fala que ele era grande, fala que ele era gigante. Certo? Se eu pegar um cara que joga basquete lá na NBA, os caras têm 2 metros e pouco, eu tenho 1,75 m. Os caras já é maior que eu, entendeu? Lá na Bíblia não tá falando que o cara era grande, tá falando que o cara é gigante. Ou seja, o cara era maior que os caras que jogam NBA, que jogam basquete. E Davi não era tratado como... O relato de Davi lá não está falando lá que ele tinha uma estatura normal ou mediana. Porque eu tenho 1,75 m, eu estou na categoria ainda mediano, tenho um tamanho médio. Mas Davi, ele lá está falando que ele era nanico. Então, quer dizer, está falando que o bicho era mais pequenininho. E aí, mano, eu falo, não tem como dar certo, cara. Pegou um bichinho pequenininho para lutar com um gigante, cara. E detalhe, o gigante, ele era do exército. Davi nem era do exército. E Davi, ele tinha muita fé em Deus. Ele tinha muita fé em Deus. Ele tinha fé no amor de Deus. Ele tinha fé que Deus era o criador de todas as coisas. De tudo. A árvore que ele parava para ficar na sombra lá, descansando, aquele dia que estava ensolarado, ele tinha fé que foi Deus que fez aquela árvore. Deus é criador de tudo. Deus é criador do amor.
Então, ele sabendo disso, ele tendo essa fé dentro dele, ele ficou extremamente... Nossa, ele ficou louco. Ele ficou, mas como assim? Como o maluco tá falando mal de Deus lá? Deus não é isso aí que ele tá falando. Deus não é isso aí que ele tá falando. Ah, Davi ficou louco. Davi ficou louco. Ele foi lá, já pegou uma armadura lá. E a armadura do cara que ele pegou também era um cara alto. Um cara forte. O cara também ele gladiava. Entendeu? E aí agora eu tô lembrando aqui, mas não tô lembrando se ele era rei ou se ele era combatente. Mas enfim, o cara emprestou a armadura pro Davi. Mas os caras sabiam, os caras falaram, mano, vai dar merda isso aí. Vai dar merda isso aí, porque o moleque no caso é Davi, né? O moleque não é do exército, o moleque não luta, entendeu? O moleque não tem um treinamento pra lutar lá, pra gladiar com os caras. Mas, vamos lá então. Aí ele colocou, foi com aquele negócio assim arrastando, o moleque era meio fraco, foi meio arrastando ali a armadura tinha muita ferragem antigamente, muito metal. E ele foi. Pra você ter uma noção, você imagina só, você chega lá no morro, lá no Rio de Janeiro, lá, chegar lá no pé do morro, lá, olhar lá pra cima lá, e chamar o chefão. Você chamar o chefão do morro lá pra lutar. Ô! Você que tá falando mal de Deus aí? Do meu Deus vivo? Vem aqui pra nós trocar uma ideia. Você imagina você chegar hoje lá no pé do morro lá e você chamar lá o chefão do morro lá, você enfrentar ele. É a mesma caminhada de Davi. Só que nessa aí o chefão do morro provavelmente ele vai descer de fuzil. Entendeu? Ele vai vir com aquela carabinona, aquele fuzilzão. E Davi ele não tinha nem um 22zinho, nem um 38zinho. Ele tinha como se fosse um estilingue. Aí como é que um cara baixinho de estilingue vai duelar com um gigante de fuzil? Ah, não tem como dar certo isso aí. E é isso. É isso que me deixa pilhado, cara. Esse negócio me deixa assim, que eu falo, mano, não tem como, cara. Mas Davi tinha fé, cara. Davi tinha fé em Deus. Ele tinha fé. Ele encarou. Não foi naquela, não, eu acredito, mas vamos deixar quieto isso aí. Não, eu acredito, mas não vou encarar meus medos, não. Ah, eu acredito em Deus, mas deixa esse problema quieto aqui. Ah, eu acredito em Deus, mas eu não tenho capacidade para isso, para aprender isso, não. Ah, eu acredito em Deus, mas eu não tenho essa inteligência que essas pessoas têm, não. Ele não. Ele acreditava, ele tinha fé e ele ia para cima mesmo. Por essa confiança em Deus, por essa confiança, ele sabia que se ele estivesse com Deus, Deus estaria com ele. Ele tinha essa fé, ele tinha essa certeza. E aí ele foi lá duelar lá, e o gigante veio vindo e ele também, né? E aí ele com a fundinha dele lá, pegou uma pedra, colocou, começou a dar uma rodadinha aqui mais ou menos, o gigante veio vindo. Espadona desse tamanho, esse moleque. E os caras, o gigante tinha falado assim, vamos fazer o seguinte, se eu gigante ganhar, eu fico com o seu exército. Se você ganhar, você pega e fica com o meu exército. O gigante falou, não vou perder o moleque. Entendeu? Então ainda tinha isso. Não era só a vida de Davi que estava no jogo ali, era o exército dele também, o exército de Deus vivo. Aí o gigante veio e o Davi começou a rodar a funda dele com a pedra. Bateu na testa do gigante lá, o bichão pranchou no chão, subiu aquele poeirão. Aí você tá pensando que Davi bateu e saiu correndo pra trás. Foi não, velho. O bicho não foi lá. Ele foi terminar o serviço. E o bicho correu lá e catou lá e secou o gigante lá, levantou aqui.
Aí imagina que a galera deve ter, né? E ele venceu, e o exército, que era dos gigantes lá, que eram os grandes lá, que os caras eram os bambambam, os caras velho, os caras vazou fora, entendeu? Ela falou, nossa, esse moleque arrepiou com os gigantes, mas a gente pegar nós então. Por que eu tô falando isso? Porque você vê que é uma história fascinante, surpreendente, está na Bíblia. Se está na Bíblia, gente, se você ler essa história, se você conhecer essa história a fundo, só isso, só essa historinha, só essa passagem da Bíblia, já diz muito sobre você ter fé em Deus. Se você acreditar em Deus, você vence, você consegue vitória, tem vitória, quando você tem fé em Deus, tá? E vocês me desculpem aí o jeito que eu falei, né? O jeito, eu não estou desmerecendo a Bíblia, pelo amor de Deus, foi um jeito meu de falar. Quando eu falo desse jeito, é porque é um jeito que eu faço uma ilustração dentro da minha cabeça, como que eu consigo ver, imaginar o cenário da época lá, e aí eu estou passando talvez para quem talvez enxerga desse jeito, dessa forma também, tá bom? Que tamanho que é a sua fé? É o tamanho da fé do gigante ou o tamanho da fé do Davi, que era um baixinho, tá bom? Tchau, tchau, ótimo dia para você.